Vamos inicializar agora as instruções de como testar se uma massa de dados tem distribuição normal, utilizando a rotina de Q² e com o programa SysEap. Para isso, inicialmente, abra o programa SysEap. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEap. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir o programa. Caso não encontre o ícone do programa aqui, provavelmente você retirou por alguma razão, mas mesmo assim busque o diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar a pasta SysEap. Dentro do SysEap, dessa pasta, você vai encontrar o arquivo syseap.exe. Tem um duplo clique nele que o formulário vai ser aberto. Com o formulário aberto, você veja que na parte superior dele encontra-se um menu suspenso com vários itens, em que o item inicial arquivo serve para você criar novos arquivos, apagar, imprimir, exportar, importar e por aí vai. Os outros itens servem para as análises estatísticas propriamente ditas, né? Para a gente utilizar a rotina de Q², teste de normalidade Q² pelo programa, vá no item testes, normalidade Q². Testes, normalidade Q². Com o formulário aberto, nós sempre recomendamos aos usuários que não têm muita intimidade com essa rotina, buscar pressionar esse botão de interrogação, porque aqui você vai ter várias informações do que é feito, do que é discutido. Ele apresenta geralmente dois exemplos, né? Dois exemplos. Então ele pegou o exemplo 1, que é chamado de exemplo 60, né? O nome do arquivo 60. Ele pegou, viu o número de bolhas gerado pelo um equipamento qualquer e quer saber se esse número de bolhas tem uma distribuição de Poisson com média 3 ou não, tem uma distribuição de Poisson média 6 ou não, né? Então vamos utilizar o exemplo 60. Para isso, pressione o botão selecionar arquivo. É aberta essa caixa do Windows em que você vai buscar o arquivo que você quer nessa janela. Como ele não se encontra aqui, utilize a barra de rolagem até encontrar o arquivo 60. O arquivo 60 está aqui. Ao encontrar, dê um duplo clique nele, ou clique uma vez e pressione o botão abrir para carregar na memória do programa o exemplo 60. Se assegure que é o exemplo, o arquivo que você quer, para não trabalhar com outro arquivo pensando que você está utilizando aquele arquivo, né? Então aqui poderia ter várias variáveis, então você vem aqui selecionar a variável que você está avaliando. Como esse arquivo só tem uma variável, fica ele mesmo. Ele está pedindo para você confirmar essa variável é uma variável contínua ou discreta. A gente diz isso porque, por exemplo, aqui poderia ser uma variável contínua sem casas decimais, por um acaso, né? E você teria que dizer que era uma contínua. Mas nesse caso, número de bolhas é uma variável discreta. Ele já apresenta aqui alguns dados desse arquivo, né? E já podemos passar para essa fase aqui. Ele vai pedir para você utilizar uma frequência de classe, está propondo isso daqui. Então, ao apertar o botão anterior, ele já me lança esse formulário para uma outra aba, em que agora faz necessário você pressionar a aba que você quer fazer a comparação. Então aqui está o desenho, né,
da sua massa de dados, dessa massa de dados aqui que foi construída, tá? Então, nós queremos saber se ela tem uma distribuição de Poisson com média 6. Então, eu venho aqui, distribuição Poisson com média 6. Ele já colocou aqui o valor, que ele fez uma estimativa desse valor da Poisson. Mas se você quiser alterar esse valor aqui, você pode alterar, né? Se você não tiver ideia dessa média, você pode vir alterando esses valores aqui com o objetivo de minimizar a soma de quadrado dos erros. E você vai dizer que ele foi ajustado para minimizar. Nesse caso, como eu disse, eu quero saber qual é o valor da média. Não, eu tenho esse parâmetro conhecido. Isso interfere no grau de liberdade da estatística que a gente tem a fazer ainda. Então, é feito o teste, é um teste de Q quadrado, né, em que foi estabelecido a hipótese de nulidade, os dados seguem a distribuição de Poisson. E como conclusão, nós estamos dizendo que aceita a hipótese de nulidade, ou seja, sim, os dados têm distribuição de Poisson, ainda tem mais, com média 6. E pode ser que eu queira testar Poisson com média 10, e ele pode dizer que rejeita que isso daqui seja verdadeiro, ok? Bem, tendo esses resultados, você pode gravar o relatório ou imprimir. Ele manda os dados dessas tabelas, desse resultado, para a impressora local. Caso você queira gravar o relatório, vai ser aberta uma janela do Windows para gravar. Ele propõe um diretório padrão sysap texto, em que ele vai gravar essas informações aqui. Mas se você quiser alterar, pode alterar. Coloca o nome do arquivo e tem um formato TXT. Esse formato TXT é o formato sem formatação, né? E que você pode transferir para qualquer tipo de processador de texto que melhor lhe convier, né? Se você quiser alterar as informações, as opções gráficas do que você obteve, bem, basta você vir nessas condições aqui e modificar a estrutura desse desenho. Por exemplo, vamos alterar esse gradiente aqui de branco, cinza, gradiente, vamos tornar visível sim, visível não, vamos botar um verde escuro, né? Vamos centralizar esse gráfico, vamos dizer que eu quero essas barras em 3D, se eu quiser rotacionar esse meu gráfico, se eu quiser colocar as paredes, modificar as cores dessas paredes, se eu quiser botar o que é isso aqui, essa legenda aqui, se eu quiser modificar os valores desses eixos, né? Então eu posso vir aqui e botar vamos botar X, aqui a probabilidade de X. Bem, o que você quiser fazer, você tem o direito de fazer para que se torne um gráfico apresentável ou bonito para a sua apresentação final. Bem, nós esperamos que estas rotinas, essas instruções que apresentamos para vocês, tenha minimizado algumas dúvidas para a utilização desse teste. Nós agradecemos e esperamos encontrar no próximo vídeo.